Irmãs e irmãos, uma boa noite mais uma vez. Essa oração, ela é de um teor assim inigualável. Ela é comprometedora, a gente faz ela até maquinalmente, mas se nós observarmos as duas primeiras palavras, são comprometedoríssimas. Pai Nosso. Pai Nosso, de todos, de tudo. Mas Jesus ele prossegue nela e tem outra parte assim, é um poema assim fabuloso. Mas quando ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, ou seja, ele se inclui, ele não se exclui, as nossas dívidas. Olha a humildade. E aí ele diz que eu e o Pai, ele fala, somos uno. Nós somos um, como muitos pensam que ele é Deus. Uno, sabe, é unido com Deus. Como nós perdoamos, aí ele se coloca junto com Deus para perdoar as nossas dificuldades. Então, assim, é algo assim inenarrável. Mas nós vamos falar da questão 625, mas a questão primeira do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na sua magistral sabedoria, na sua bagagem inigualável, ele tira todos os acessórios da pergunta que nós fazíamos: quem é Deus? Significando que nós colocávamos o corpo em Deus, antropomorficávamos a Deus. E Allan Kardec tirou esse quem e perguntou: que é Deus? Que é Deus? Porque estava recebendo uma doutrina que iria revolucionar o mundo íntimo. Então, para esperar essa volta de Jesus, que foi a promessa que ele fez, que mandaria um Consolador para nós, para esperar essa doutrina de amor, ele faz essa pergunta. Pergunta número 1, a mais importante, que tem a resposta mais curta. Aliás, a pergunta mais curta, a resposta mais curta vai ser essa que nós vamos conversar um pouquinho. Mas a resposta da pergunta 1, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E eles dizem, falar de algo desconhecido com palavras conhecidas é muito difícil. Então, é uma inteligência. Não há energia, porque energia matéria é criação divina, é algo mais, mas nós não conseguimos ainda, na nossa pequenez, compreender que é Deus. Então, na pergunta 625, é fabulosa. Qual o homem que Jesus envia, qual o ser que ele envia à Terra, que ele enviou à Terra? Isso é a pergunta de Kardec, para servir de guia e modelo para a humanidade. E ele responde, pergunta mais curta, a resposta mais curta. Jesus, guia e modelo. O que é um guia? O que é um modelo? Bom, a gente vai tem a guia para a gente ir onde a gente deseja sem se perder. É um guia. Então, quando Pedro pergunta, Senhor, qual o caminho para chegarmos ao reino dos céus? E ele diz assim, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que fantástico. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa que ele estava e está com Deus. Mas ele dá assim para nós assim, lições que a gente, se ler ou mesmo estudar superficialmente, passa despercebido. Ele disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se diariamente, tome sua cruz e siga-me. Vamos imaginar que ele dissesse o contrário, que ele dissesse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, largue sua cruz, se aperfeiçoe e venha. Nunca iríamos. Temos que estar com a nossa cruz. Quem não está com a cruz? Mas estamos nos negando diariamente.
vem aqueles pensamentos, poxa, Calderaro, no livro do Mundo Maior, fala para André Luiz que nós somos, a nossa mente é comparada a um prédio de 3 andares. O primeiro é o subconsciente, onde está arquivado todo o nosso pretérito. O segundo andar é o atual, nosso consciente. E o terceiro é o superconsciente. Então nós temos 3 fases. O superconsciente é difícil de nós acessá-lo, mas nós vamos um dia ter que acessá-lo. Não é talvez, vou tentar sim, mas talvez eu vá acessar. Somos obrigados a acessar ele, porque Deus não fez nada imperfeito ou não fez um esboço, vou fazer para ver se vai dar certo. Não, ele fez sabendo que vai dar certo. Leve o tempo que levar, mas nós teremos que chegar. Nós programamos uma viagem final do ano para a Europa, Estados Unidos, seja para onde for. Nós vamos nos informar a moeda de troca, nós vamos nos informar do clima, o ambiente que nós vamos morar, a culinária, enfim, o trabalho, tudo. Nós vamos ficar por dentro de tudo, vamos comprar as passagens. Mas viajar para esses lugares é opcional. Morrer é obrigatório. Morrer fisicamente. Mas tem pessoas que dizem, não, quando chegar perto da dita morte, aí sim. E não vai dar tempo. Nós temos que nos informar quem é que nós vamos encontrar, como é que nós vamos chegar, para onde que nós vamos, o que nós vamos ver. No livro de Mensageiros, André Luiz fala que chegaram numa clínica, num hospital na Terra, eles em espírito, e tinha um rapaz que disse para o mentor, eu não sei mais o que fazer, a minha noiva, o corpo já morreu e ela não quer vir comigo, ela se trancou, ela está assim, presa. Aí o mentor disse para o rapaz, era noivo, foram noivos, aí disse, te afasta um pouquinho e deixa comigo. Aí ele chamou ela pelo nome, ela assim, graças a Deus que o senhor chegou, doutor. Eu estava sonhando com o meu noivo que já morreu, que ele estava vindo me buscar. Graças a Deus. Aí ele começou um pouquinho, aplicou um passe, fez ela adormecer e entregou nos braços do noivo. Agora é contigo. Agora tu vai ter tempo de... Porque ela estava presa em despojos. O corpo morto e ela presa ali dentro. Não presa, já estava desligada, mas não largava com medo. Olha só, porque era um espírito bom, era uma moça legal, só que não tinha essa compreensão do plano espiritual. E daí, se nós, falando aqui, de repente meu corpo, que não vai acontecer, que eu não tenho esse merecimento de desencarnar dentro do centro espírita, mas vamos supor que porventura, assim por uma desconhecida causa, razão, circunstância, como diz o professor Girafales, eu caísse, o meu corpo caísse morto. Eu continuaria aqui, quem teve evidência iria me ver. Eu digo, que estou já para falar do que houve, eu estou aqui, por que você não presta atenção? E o meu corpo ali caído. É o que acontece. Muitos não sabem que acontece isso. Então nós precisamos estudar. Jesus nos deu todo esse exemplo. Ele ressuscitou. Vamos pegar uma semente e plantar a semente. O que precisa acontecer para aquela planta surgir? A semente morre e ressurge uma planta. Não é assim? Não tem que haver morte para conceber a vida? Assim somos nós. Nós precisamos ele morrer para nós ressuscitarmos na vida. Aí nós não vamos, como muitos pensam, o corpo, vamos voltar no mesmo corpo. O corpo não vai ressuscitar, mas nós sim vamos sair. Por exemplo, nós agora, hoje aqui, nós estamos ressuscitando de ontem. Talvez não ontem, de 24 horas, mas nós estamos ressurgindo na matéria. Porque nós, falando por mim, totalmente fora da casinha, do contexto, agora me vejo numa doutrina que me colocou no norte, a seguir um caminho reto. Não sou perfeito, não tenho nada para oferecer, mas eu estou fazendo a minha parte. Mal e
deixando muito a desejar. Nós precisamos. Temos que fazer alguma coisa. Eu sei que quem vem numa casa espírita, numa doutrina espírita, vem para ouvir alguma coisa que conforte. Mas nós, para entrarmos aqui, basta a porta estar aberta, entramos na doutrina. Mas nós precisamos deixar a doutrina entrar em nós. Porque quando ela entra por aqui, ela se aloja no coração. Aí pronto, não há mais dificuldade. Vamos ter doença, mas não vamos ser doentes. Vamos ver as coisas difíceis, mas vamos ter bom ânimo. Não ficarmos contentes com a desgraça. Hoje está acontecendo bombardeio. Vamos lamentar porque são irmãos que ainda estão cegos pela matéria, gananciosos. Jesus veio nos ensinar isso tudo. Vamos imaginar assim. Muitas pessoas dizem que Jesus está ultrapassado. Porque a linguagem de Jesus era muito simples. Poxa, primeiro porque Jesus não deixou nada escrito, foram os discípulos que escreveram. Um deles foi o maior divulgador do cristianismo, não estava reencarnado quando Jesus estava, foi Paulo de Tarso. Talvez estivesse, mas não sabia quem era. Depois que soube dos ensinamentos de Jesus, queria contra Moisés, quis matar os discípulos. Aí ocorreu aquilo tudo que todos já sabem, então no livro Paulo Estevão. Quando ele se tornou cristão, poxa, ele viu o erro que estava cometendo. Acabou os problemas para ele. Ele apanhou, enfim, aconteceu tudo com ele. Mas ele, poxa, tem a visão de Jesus. Então, Jesus não deixou nada escrito. Outra, que o que os apóstolos escreveram passou por traduções, por edições, por modificação do vocabulário, enfim, até chegar a nós veio muitas coisas distorcidas. E não só o Novo Testamento, como o Velho Testamento. Vocês já ouviram, já leram aquela passagem que o profeta Jonas ficou 3 dias no ventre de uma baleia, no Velho Testamento? Erro do copista, porque não foi 3 dias no ventre de uma baleia. Não existia cimento à época, era só óleo de baleia. Então o profeta Jonas pegou a carona numa baleeira, ficou 3 dias numa baleeira, mas o copista fez errado, copiou errado, e chegou até nós assim, e foi aceito. Então Jesus falou para a época também, muito simples, ele falou desse jeito. Mas vamos ver só. Um espírito que chegou a ser o provedor, o arquiteto do sistema solar, que Joana de Anjos fala que ele é o arquiteto do mestre do sistema solar, que não é só do planeta Terra. Então, já é assim, algo assim incompreensível para nós. Ele foi criado igual a nós, simples e ignorantes. Mas aí assim, chegar, aí é que foge a nossa concepção, a minha pelo menos, ser o representante do Criador do Universo, não é algo assim fantástico, é algo assim inimaginável para nós, um espírito que se apagou para embarcar num corpo físico, que a luz era tamanha. Chico Xavier, quando a NASA veio medir a aura dele, ele tinha 10 ou 20 metros de luz. Chico Xavier nunca deixou ninguém publicar, mas depois vazou isso aí. Imagina Jesus, quantos quilômetros de luz tinha? Se apagar para embarcar no corpo, para não ofuscar a visão dos habitantes, alguns de nós talvez, que estivéssemos lá querendo crucificá-lo, mas assim, se apagou para se fazer homem igual a nós, um espírito de escola. É fabuloso, é fantástico. Veio até nós, deu todos os ensinamentos, deixou tudo que tem no universo para nós, assim, em parábolas, em metáforas, que muita gente diz, Jesus não sabia. Ele falou para crianças espirituais, que éramos e ainda somos, infelizmente. Falou tudo que tinha que falar em termos assim, para crianças espirituais, crianças infantis. Imagina só, se alguém aqui é professor ou professora, não tem ninguém,
Tá, mas vamos supor assim, alguém que tenha um acadêmico, uma pessoa que tem um conhecimento fora do comum, o diretor da universidade dizer para ele assim, ó, tu vai ensinar tudo que tu sabes, tudo, sem deixar nada de fora, lá no jardim de infância. As criancinhas que voltam começando a balbuciar papai e mamãe. Pô, vai fazer uma planilha, vai trocar de roupa, porque as crianças que já conseguem andar vão brincar, vão sujar, vão rasgar a roupa dele. E assim Jesus fez. Pegou a roupa igual a nossa, porque sabia que nós iríamos sujá-la, iríamos rasgá-la, como recebeu lança, cruz de espinho, cravo nas mãos. Trouxe todo esse ensinamento. Poxa, como é que não falar para crianças espirituais que o universo é infinito, que o universo é povoado? Há muitas moradas na casa de meu pai. Não é? Olha, ele trouxe tudo para nós, assim, em termos simples. Mas ele falou à época, poxa, tem pessoas que dizem, Jesus mandou odiar pai e mãe para amá-lo. Mas a linguagem da época era diferente. Esse termo odiar significa amar menos. Não é ter ódio do pai e da mãe, é amar menos. Ele falou em termos simples da época. Ele falou em demônio, falou em tudo que nós estávamos acostumados. Por exemplo, Simão Pedro pergunta para ele, Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão, poderá pecar o meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? Jesus poderia ter dito, poxa, Simão, por que 7? Perdoa para... Não, ele não tirou a visão de Simão. Ele disse, não te digo que está 7, mas 70 vezes 7. Perdoa sem limite. Mas aí que está, temos que tirar da letra. Não é que... eu ia usar o exemplo de Sr. Guial, mas vamos usar o exemplo de alguém lá fora. Não porque o senhor não ia fazer isso. Mas alguém me bate. Poxa, tem que perdoar 70 vezes 7. Perdoe uma vez. Aí vem, me dá outro tapa. Eu vou ter que perdoar, me dá outro tapa. Terceiro eu vou cair, não vou aguentar. Não vou falar no senhor porque o senhor não iria me dar um tapa. Iria me dar uma pedrada. Talvez aí era uma só. Não, brincadeira. Mas é assim, não foi isso que Jesus disse. Não foi assim. Me deu um tapa, poxa, o que eu estou fazendo? Quando eu tenho que estar me batendo? Está fazendo isso. Desculpa então, não sabia. Pronto. Não é, está dando, vira fácil quando bater no outro. O cara me dá um tapa aqui, bate aqui. Está com sangue quente, vai me dar um soco, não vai me dar um tapa, vai me quebrar todo. Não, vira outra face. O que eu te fiz para ti? Me perdoa, poxa, vou tentar não fazer mais, mas se eu fizer, me corrige, mas não me bate. É isso que Jesus disse, por isso não a gente vai andar todo quebrado. Jesus disse que a gente tem que modificar, tirar a montanha, a pedra branca ou camirela do lugar, temos que ter fé desse tamanho. Não foi isso que ele disse. Fé de um tamanho do grão de mostarda vai mover montanhas, sim. Mas que montanhas? Não é pedra, areia, é montanha de problemas. Quando chega uma situação difícil, se eu tiver um pouquinho de fé, eu digo, não, eu vou enfrentar, vou encarar, porque Jesus está comigo. Isso é o problema, a montanha que nós temos. Quem não os tem? Mas eu não queria ter esses problemas. Se nós não tivéssemos problemas, talvez nós não seríamos religiosos, não seríamos cumpridores de deveres, tanto profissionais como familiares. Precisamos de problemas. Claro que sim. Vamos sair daqui, vamos chegar em casa, botar o corpo para descansar, e nós temos problemas, entre aspas, para resolver no plano espiritual. Ou, se não, que bom se nós formos estudar, formos trabalhar, mas às vezes a gente vai resolver problemas, vai ser trabalhados. Precisamos para crescer espiritualmente. Afinal de contas, se tiver uma árvore ali, uma goiabeira, que não estiver dando goiaba, passa todo mundo por ela, ninguém faz nada, não é? Mas se tem goiaba madura, o que vai acontecer? Pedrada, fustigar com galho, chacoalhar. Nós médios somos assim, se nós estamos dando fruto, vamos receber pedrada, xingamento. Aí os espíritos dizem assim, como falaram com André Luiz narra que no centro espírita, toda vez que se manifestava o mentor, tinha um médico que dizia, eu não aguento mais, porque está acontecendo isso, aquilo. Na outra reunião, e foi. No fim o espírito disse, tem uma solução para ti.
fica dentro de casa, não sai mais de dentro de casa, não trabalha mais no centro espírita, pronto, não te incomoda mais. Porque a árvore que está frutificando vai levar paulada, porque todo mundo quer os frutos. Mas um chega do jeito que não gosta de uma goiaba. Uma goiaba é muito saborosa, mas um vai apanhar, como nós falamos, de um jeito, outro vai do outro, outro vai subir, vai amarrar, vai jogar pedra. Mas todos querem o fruto. Nós médios somos assim. Ah não, se eu Aguiar tem que receber o espírito da minha mãe, tem que se concentrar, mas tem que ficar aqui dentro do centro, não quero que saia para divertimento para vocês, nem com a família, porque é médium. Nós queremos os frutos, mas nós temos que pensar que nós também somos árvores que vamos frutificar. Nós estamos tomando exemplo como Jesus, nós tomamos exemplo de Jesus, e o que Jesus recebeu? Para que mais frutos do que ele gerou para nós? O que ele recebeu? Coroa de espinho, cravo nas mãos, uma fisgada de lança, que dizem que quem deu a fisgada nele foi Longinos, que diz que vem a ser, que foi na última reencarnação, o Dom Pedro II. Temos outro espírito que fez coisas difíceis para ele, porque Jesus estava dando fruto demais, vão vender Jesus. Judas vendeu Jesus. Quando viu que Jesus foi para a cruz, o que fez? Se enforcou. Quem é que foi Judas na última reencarnação? Claro que ele veio em várias lamentosas, ele mesmo conta. Na última ele veio e deu golpe de misericórdia. Veio no corpo de Joana d'Arc, chamado Joana d'Arc, veio no corpo feminino, deu frutos também, foi para a fogueira. Então assim, não queremos ser atormentados, não vamos mais sair dentro de casa. Vamos ficar dentro de casa, pronto. Ninguém mais vai nos perturbar, mas aí nós não vamos ser úteis, nós vamos ficar ociosos, a nossa mediunidade vai enferrujar, vamos ser, como diz Jesus, o espírito maligno deixa a casa e sai. Quando não acha lugar para se alojar, volta para casa. Encontra ela limpa e adornada, limpa, vazia. O que ele faz? Traz mais 7 com ele e habita aquela casa. A casa limpa é a nossa. Limpa, não temos ocupação, está vazia. Então nós precisamos nos ocupar. Com quem? Com cesta básica, com violão, com palestra, com entregar mensagens, com participar das campanhas, mas temos que absorver, temos que deixar entrar aqui e se alojar aqui, porque o lugar mais difícil de nós chegarmos, quase impossível, disse quase, não impossível, quase impossível, e é o lugar que depois de nós chegar acaba-se todas as dificuldades, nós vamos ser ricos para o mundo, ricos para os semelhantes, rico para a família, rico para Deus, é no coração. Então precisamos abrir o coração para entrar essa mensagem assim, mas entrar e realmente se alojar. E nós vamos distribuí-la onde nós andarmos, não importa. Vamos entrar. Uma vez na Ponte de Moranhão, onde eu moro, um domingo, um morador de rua me pediu um salgadinho. Só tinha um boteco perto dele, mas estava assim, de gente, e estava o teor alcoólico, a fumaça de cigarro. E, meu Deus, só tem ali, vou entrar. Pedi para o meu anjo de guarda, me orienta, me auxilia, pelo amor de Deus, que eu preciso entrar ali. Eu não vou entrar por curiosidade, para compartilhar do que eles estão fazendo, para participar ou para brigar, nem para beber. Vou lá para ser útil. Eu senti aquele escudo, entrei, parecia um escudo assim. E tinha um rapaz que ele ainda é espírita. Ele não estava bem firme, tomava remédio de tarja preta, estava lá. E ele olhou para mim e deu aquela risada, e eu senti na hora, parecia que ele estava dizendo: viste como nós ganhamos essa batalha? Eu me despedi deles, de todos, encarnados e desencarnados que estavam ali, cumprimentei, me despedi, entreguei o salgadinho, não sofri nenhum assédio, nenhuma dor de cabeça, entrei porque foi útil, eu não entrei ali como alguém, eu não posso, entra, vai ser útil. Chico Xavier, os amigos pegaram uma noite, não disseram onde é que iam levá-lo, e foram. No caminho ermo, tinha
lá no final tinha um prostíbulo. Ele chegou, quando estava entrando perto do prostíbulo, ele disse assim, se fosse para vir aqui, eu teria vindo sozinho. Mas ele não correu, não se acovardou, entrou no prostíbulo. E aí todos, está até no filme, tem, mas eu li no livro, mas tem no filme. Quando todos, agora Chico vai farrear, vai tirar o atrasado, daqui a pouco ouviram rezando um Pai Nosso, porque a dona do bordel, do prostíbulo, disse assim, chama todas que estiverem no quarto, porque Chico Xavier está aqui. E trouxeram o Evangelho, fizeram o Evangelho lá, apagaram, acenderam as luzes, pararam o som, se sentaram todas ali. Em todos os lugares a gente ouve. Claro que nós não vamos no prostíbulo querer doutrinar nossas irmãs, de jeito nenhum. Mas nós podemos ir em qualquer lugar. Teve uma moça que perguntou para mim o ano passado, ele vai, eu quero ir no carnaval, mas a minha mãe não deixa. O que tu vai fazer lá? Eu gosto de ir lá. O que vai imperar lá é o que tu vai fazer. Tu pode dizer o que tu quiseres, mas tenha consciência de onde tu estás. Mas pode dizer. Eu, particularmente, eu acho lindo os carros alegóricos. A engenhosidade que ele faz, aquele movimento dos carros. Não de quem está ali dançando, sambando. Mas eu acho o engenhoca bonita, só que eu não vou lá. Mas quando eu posso ver em Florianópolis, que já tem terminado o carnaval, que está aqueles carros lá jogados, eu admiro, acho bonito, e pronto, não tem problema. Mas eu não vou me meter lá, primeiro porque eu não vou ser útil lá. Se for útil em algum lugar, eu não sei dançar, eu não sei sambar, eu não vou fazer o que lá. Não vou acompanhar ninguém. Então, vou para lá fazer o quê? Vou de bengala para lá, vou acabar sendo sufocado, vou me pisotear, não vai adiantar. Então, fique em casa. Mas eu posso ir onde eu quiser, eu sou livre, nós todos somos livres. Agora vamos nos comportar onde nós estivermos, vamos saber assim, vocês são cristãos. Como cristão, eu estou vendo uma cena difícil. Eu vou orar para ver se essa cena se acalma. Poxa, a gente não ouve, já falamos uma vez aqui, não ouve, e olha que a gente ouve, principalmente vocês aqui. Sirene das ambulâncias passando aqui, quando eu ouço uma sirene de Jesus, que ampare as pessoas envolvidas nessa ocorrência, direto e indiretamente, direta e indiretamente, porque tem motorista ali dentro, tem médico, tem enfermeiro, tem paramédico, tem o pessoal no hospital esperando, tem familiares do enfermo, tem um enfermo que está ali. Pronto, é demais? Não. Vai adiantar? Até vai, se a gente mandar com fé, com sinceridade, mas vamos dizer, mas uma ambulância, não, há um carro de bombeiro para sair, poxa, que Jesus ampare, não ocorra dano, que aconteça de melhor. Então nós temos aqui, como disse um Espírito, nós devemos de frutificar onde Deus nos plantou. Estejamos nós onde estivermos, nós vamos florescer e frutificar. Devemos, porque nós estamos aqui de passagem. Quando chegarmos no plano espiritual, que não é lá, o plano espiritual para nós entrarmos nele, basta o corpo morrer, como nós estamos agora com o corpo no plano espiritual, quando ele vai morrer, nós vamos entrar no plano espiritual. Então, estamos aqui. E para encerrar, eu vou dizer como que eu falo com convicção, com conhecimento de causa, porque aconteceu comigo há uns 10 anos atrás. De dia, eu me acidentei de moto, faz 38 anos, vai fazer, e de vez em quando me dá uma dor aqui onde eu bati, eu tenho que tomar analgésico, só tomo analgésico, né, para passar. E nesse dia, uns 10 anos atrás, eu tomei analgésico porque não aguentava mais dor, eu digo, vou desencarnar, eu não aguento. Aí botei ele na cama, e sabe quando a gente fica embalando o corpo assim, para ver se ele alivia a dor? E naquele embalo, não foi por causa do embalo, é claro, mas no embalo me tiraram do corpo, meu mentor, de dia com o corpo acordado. Respirar fora dessa carcaça de carne e osso aqui, não tem comparação. A gente nem imagina, eu agora imagino, o que nos aguarda quando a gente sabe cumprir aqui, fica até o final, o corpo morre e a gente sai. O pensamento, pensou, a gente se locomove, a visão fica tão ampla, e meu Deus, o que aconteceu? Será que eu morri? Aí começou a chegar entidades perto de mim, que eu não me lembro quem era, mas eram entidades assim nobres, e eu comecei a chorar, digo, deixa eu ficar com vocês. Não, ainda não, isso já foi mais de 10 anos, ainda não cumpri, fica mais um tempinho.
Aí agora que eu sei, quando ele diz um tempinho, tem que ficar muito tempo, mas um tempinho. Aí eu comecei a chorar e eu me lembrei, poxa, minha mãe vai chegar no quarto, que ela era encarnada ainda, não vai saber o que está acontecendo. Nisso eu voltei para o corpo. Quando eu voltei, passei a mão aqui, não tinha uma gota de lágrima, não tinha mais um pingo de dor. Me tiraram para eu, o corpo, aliviar, e para eu ter convicção do que eu estou falando. Não é igual o sonho, que o sonho a gente sai, a gente vem para cá, sente, vai. É gostoso no outro dia a gente lembrar. Mas de dia, com o corpo acordado, ser tirado, eu não saí, eu fui tirado, porque se eu soubesse como sair, eu não viveria mais no corpo, de tão gostoso que é. Aí eu digo, mas como é que eu vou sair, como é que eu vou conseguir esse êxito novamente? Um dia estava deitado de novo de dia, mas sem dor. Nisso me mostraram, me botaram em cima de uma palafita lá na praia, em pensamento, é claro, em espírito. E nisso eu caí de costa. Quando eu caí, eu me vi fora do corpo de novo, digo, aí, tudo assim. Deu uma panorama em cima do nosso centro de humildade de fé. Aí eu pensei, é fácil, agora é só se jogar e sai. Aí eu me deitava de dia e começava a me jogar de cima dos prédios, em pensamento, é claro, em cima da Pedra Branca, em cima do Cambirela, não saí mais. Eu digo, quando a gente quer, a gente não consegue. Quando a gente não quer, a gente consegue. Como Paulo Tarso dizia, tudo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço, eu penso. Então, assim, o que nos aguarda é tão maravilhoso, e Jesus está nos aguardando de braços abertos, que não é na cruz, é para nos dar um abraço, como ele deixou o corpo simbolizando um abraço. Muito obrigado pela atenção, Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos acompanhe de volta aos nossos lares e tenhamos um ótimo final de semana. Muita paz no coração de todos nós.